Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. O Evangelho de hoje são Marcos, capítulo 6, versículo do 45 ao 52. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca já estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. E então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos convida a meditarmos a essa experiência que Jesus faz com seus discípulos. Jesus começa a sua missão, sua vida missionária, os discípulos começam a caminhar com Jesus e começam a fazer essa experiência dos milagres de Jesus. E nós vemos, como nós vimos no Evangelho de ontem, a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus testa a fé dos discípulos, quando diz, dai vós mesmo de comer. Hoje, no Evangelho de hoje, Jesus novamente vai testar a fé dos discípulos, enviando eles na frente para o outro lado do mar da Galileia e ele ficando para trás. E aí eles vão fazer essa experiência de andar em águas turbulentas. E essa experiência, Jesus quer que eles se fortaleçam na fé com a experiência que eles vão fazer ao ver Jesus caminhando sobre as águas. Jesus fica se despedindo das multidões, depois vai subir ao monte para orar e depois, às 3 da manhã, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Vê que eles estão tendo dificuldades de atravessar o mar da Galileia porque o vento era contrário. Então Jesus vai caminhando sobre as águas até os discípulos e quando os discípulos veem Jesus caminhando sobre as águas, acham que é um fantasma. Se assustam, se apavoram, mas Jesus vai dizer, coragem, sou eu, não tenhas medo. Jesus sobe na barca, o vento cessa e os discípulos ficam mais espantados, porque não tinham compreendido nada sobre os pães. Os corações deles estavam endurecidos. Queridos irmãos, precisamos entrar e meditar verdadeiramente no que se passa na vida das pessoas. Os discípulos estavam convivendo com Jesus, viram ali com 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplicar eles e alimentar 5.000 pessoas, ainda sobrando 12 cestos de pães. Era para eles reconhecerem, e esse é o sinal de Jesus,
a prefiguração da Eucaristia, essa multiplicação dos pães, que Jesus é o próprio Cordeiro que se entrega nas espécies eucarísticas, e Jesus agora quer que os discípulos vão se aprofundando na fé, que verdadeiramente eles reconheçam que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Quando Jesus anda sobre as águas, é para testar a fé dos discípulos e para que eles reconheçam que Ele é o Messias verdadeiramente, que Ele tem o poder sobre tudo, sobre as águas, sobre o vento, sobre tudo. Tudo está no controle de Jesus. E essa experiência que os discípulos ainda com o coração endurecido, ainda não amadureceram a fé, e também serve para cada um de nós. Quantos sinais Jesus nos mostra a cada dia e mesmo assim nos assustamos ainda. A nossa fé é pouca. Jesus quer que nós sejamos fortalecidos na fé e sabermos que na hora das nossas dificuldades, Jesus nos dirá: coragem, não tenha medo. Jesus caminha conosco. É Jesus que cessa todas as tribulações, todas as dificuldades. Jesus não nos abandona jamais. Basta nos ter fé, acreditar, deixar o nosso coração endurecido ser transformado pela graça de Deus, pelo seu amor, pela sua bondade e sua misericórdia. E verdadeiramente aí nós vemos os milagres, os prodígios, todas a grandiosidade de Jesus acontecer em nossa vida. Portanto, meus irmãos, que nós tenhamos coragem e fé e reconhecer que Jesus é o Messias, o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.